E aqui estamos mais um dia. Pelo barulho, diretamente de Tirana. Não, mentira. Aonde a gente está? Estamos em Alexandria, no Egito. Alexandria, no Egito. Nossa primeira vez na África. Felizes da vida. E hoje a gente vai mostrar para vocês tudo o que dá para fazer nessa cidade tão histórica, nessa cidade tão cheia de contraste. Essa cidade que chegou a ser uma das mais importantes do mundo. Exatamente, hoje a gente vai passear então pelos pontos turísticos de Alexandria, contando um pouquinho da história dos pontos turísticos, mas depois a gente ainda vai fazer outro vídeo caminhando por dentro de Alexandria, fora da rota turística, onde a gente vai contar mais da história da cidade mesmo. Com certeza. Se a gente pudesse dividir Alexandria em 3 pedaços, a gente diria: a parte grega está dentro do mar praticamente. Os pontos turísticos estão bem relativamente próximos aqui da orla e onde ferve mesmo, onde a vida acontece, para dentro, né? Aí a parte mais pobre, mais humilde, tá para dentro e a gente vai... Pena que a gente não pode mergulhar, senão a gente faria as 3 para vocês, mas a gente vai mostrar tudo que der aqui. O vídeo de hoje vai mostrar inclusive o que dá para fazer em Alexandria em um único dia, tá? Se você estiver no Cairo, dá para fazer um bate-volta para cá. Tem ônibus, tem trem, enfim, é tudo muito fácil. Então a gente vai mostrar para vocês tudo o que dá para fazer em um dia aqui. E se você caiu de paraquedas aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Matias. Eu sou a Bruna. Nós somos nômades e viajantes. A gente viaja por aí, registra tudo para vocês. Essa daqui é a nossa 2ª temporada. Depois que a gente passeou por muitos países lá dos Balcãs, passeamos um pouquinho pela Europa Central, fizemos ali Madrid, a gente está aqui e daqui a gente continua pela África, de repente Ásia, continua acompanhando que você não vai se arrepender. A gente está aqui na frente do nosso hotel esperando o nosso motorista. Foi tudo organizado e planejado pelo Shaban, QR Code aqui na tela. Shaban, ele é um guia turístico egípcio com mais de 27 anos de experiência e o melhor de tudo, ele fala português. Então, entre em contato com ele, fala com ele que ele vai resolver tudo. Você vem pra cá só pra curtir e aproveitar e o Shaban te leva pra conhecer todos os lugares daqui. E uma vez que você já tem o guia, falta passagem, né? Então, se você estiver procurando passagem aqui pro Egito, não pensa 2 vezes, fala direto com o pessoal da Voar Mais. É só clicar, escanear o QR Code aqui do lado. Você vai ser direcionado para um formulário. Responde esse formulário, eles vão entrar em contato com você. Vão montar toda a sua viagem, tudo que você precisa. E o melhor, você pode parcelar ainda em 12 vezes. Pô, mais vantagem que essa é impossível, né? E aqui pelo link você ainda ajuda a gente, tá? Não custa nada para você. E você fortalece um pouquinho o canal ajudando a gente a poder mostrar cada vez mais coisas aqui pra vocês, tá bom? Vamos então passear. O que aconteceu? Eu levei uma cagada. Ainda bem que tem lencinho umedecido na bolsa. E olha só onde tá aquele gato ali, ó. Subiu até o 2º andar ali da estrutura e tá estudando como vai sair dali. Sensacional. E só pra situar vocês, esse aqui é o nosso hotel. A gente já mostrou ele no vídeo passado. Olha, as reviews do Booking não fazem jus à qualidade desse hotel. Lógico, não é um hotel 5 estrelas, é um hotel bem simples, é um hotel barato. Mas a gente leu tanto comentário negativo que a gente tava morrendo de medo. E assim, bem tranquilo, assim, bem bonzinho o hotel, quebra o galho. Não é nada de tão ruim como falaram não, viu? E ó, super bem localizado. A gente tá literalmente de frente pra praia. Tem vários pontos turísticos que são muito perto daqui. Então, questão de localização também, olha, sensacional, Sim. Né? Só não tem secador de cabelo, por isso estou com o cabelo molhado no vídeo de hoje. Mas tirando isso... e eles dão uma única toalha. Mas tirando isso, não tenho o que falar, não. É bem ok. E sabe que eu tô me sentindo até mal aqui. Por enquanto, tá todo mundo sendo tão simpático, tão prestativo. O tiozinho que abre a porta pra gente, inclusive do elevador, que não deixa a gente mexer. É uma coisa que a gente não tá mais acostumado aqui.
gente pegando as suas coisas no mercado, colocando em sacola, porque isso não existe na Europa, não, né? E aqui, nossa, a gente se sente tão mal. Os táxis, claro, porque eles querem trabalhar, obviamente, mas eles param, eles insistem tanto. Só falta sair e pegar a gente no colo. Sim, por enquanto, aqui em Alexandria as pessoas são muito simpáticas, são muito amigáveis. Vamos ver como vai ser no Cairo. Dizem que o Cairo é uma loucura muito maior. Mas aqui em Alexandria, assim, surpreendeu a simpatia. Garçom, supermercado, o tiozinho, o vovô, é um vovô que fica aqui no hotel abrindo e fechando a porta. Não tenho o que falar de negativo por enquanto. E chegou o nosso carro. Daqui pra frente vamos passear. E esse carro aqui é muito chique, né? É muito bonito, super confortável. Eu acho esse tipo de couro, essa cor de couro tão chique. Um ar de gente rica. Vamos lá então, nossa primeira parada são as catacumbas. A gente vai falar delas daqui a pouquinho. Deixa eu só ler o nome porque é muito complicado para eu decorar. Catacumbas de Con-eu-Chocafa, que provavelmente a pronúncia tá errada. Galera, seguinte, só para vocês entenderem. A gente está fazendo esse passeio com o nosso guia, com o Shaban e o Said dirigindo. Mas, caso você não tenha um guia, queira fazer por conta, tem ônibus, tem transporte público, tem Uber, tem táxi. Assim, dependendo de onde você estiver, dá para vir a pé. Da onde a gente estava e para poder fazer render o dia, a gente preferiu fazer de carro. Mas, dependendo de onde você está hospedado, claro, dá para vir a pé. Lembrando que aqui é bem para o centro de Alexandria, então você está relativamente afastado das praias. O acesso para cá me pareceu ser um pouco complicado, então eu recomendo bastante que você venha, não de táxi normal, tá? Mas motorista de aplicativo. Porém, a gente já viu em alguns vídeos que o Uber até funciona aqui, tudo, mas às vezes eles demoram para pegar corrida, tudo mais. Então, a dica de ouro, o que você faz? Você abre o Uber, você vê o valor que daria a corrida e tira um print disso. E aí você chama um táxi normal. Pergunta quanto é a corrida, ele vai te falar o valor, muito mais provavelmente do que daria pelo Uber. Você então mostra para ele, fala, ó, eu pago isso aqui. E tudo bem, normalmente eles aceitam, tá? Fica a dica, assim, como em qualquer lugar do mundo, é claro que eles vão tentar ganhar dinheiro em cima de turista, né? Com certeza, então aí você mostrando para ele o preço que o Uber ou qualquer outro aplicativo de táxi mostra, você vai ter a certeza que você vai estar pagando um valor justo, que seria o correto. E bem aqui na frente, a gente já consegue ver algumas colunas. Eu acho isso uma pena, sabe? Das colunas estarem assim, largadas por aí. Olha só, isso daqui era uma estátua, gente. Não é coluna. Verdade, isso era um pedaço de uma estátua. Olha só, isso daqui era um pedaço de uma estátua. E a gente nem tá ainda na frente, a gente nem tá nas catacumbas. Isso daqui é só a entrada. A gente agora tem que pagar, vamos ver quanto que é. E aí sim que a gente começa a entrar na parte mais legal. Então, bora lá. Então, o ticket para entrar aqui nas catacumbas é 200 pounds egípcios por pessoa, o que dá aí uns 3,50 € mais ou menos. E ponto positivo, dá para pagar com cartão, melhor ainda. Mas ponto negativo pro Revolut. Não sei por que o Revolut não tá querendo passar aqui. Tá meio complicado, viu? Mas em alguns lugares só. Na grande maioria o Revolut está funcionando, mas em alguns lugares não tá querendo trabalhar direito não. Vamos lá, gente. Primeiro vamos entender o que são catacumbas. Do jeito mais simples de explicar, catacumbas nada mais são do que cemitérios subterrâneos, tá? Várias religiões, povos, eles têm tipos diferentes de fazer a celebração do funeral, até mesmo a forma com a qual a pessoa ela é enterrada. Mas, por via de regra, catacumbas nada mais é do que cemitérios subterrâneos. Isso para ficar mais fácil da gente entender. A gente já passou por catacumbas em vários lugares, vários países a gente já visitou catacumbas, França,
Malta, acho que Líbano. Eu sei que tem mais, mas não lembro de cabeça agora. A gente viu só lá na Croácia. Vimos as catacumbas na Croácia, é verdade, mas não deu para entrar, na Sérvia. E é sempre um passeio legal, né? Assim, tem gente que fala que é macabro, tem gente que tem medo, mas particularmente eu gosto de explorar. Gente, olha que louco. Olha só que legal. Como é que é o nome disso daqui? Seria um... Eu não sei se esses aqui são chamados sarcófagos também, mas seria como os caixões, né? E tudo isso daqui foi retirado aqui de dentro das catacumbas. Olha que legal. Essas colunas aqui, nossa, isso daqui chega a arrepiar, assim. Olha só. E uma coisa muito louca é como essas catacumbas elas foram descobertas. Essas catacumbas, elas datam do século 2 ou 3 a.C. e elas só foram descobertas mais ou menos no século 20. E a forma que foi descoberta foi muito engraçado. Um burrinho que estava andando por aí todo feliz, todo saltitante, de repente o burrinho caiu, como se tivesse pisado num buracão e caiu. E aí começaram a escavar para salvar o burrinho e acharam as catacumbas. Foram assim que as catacumbas foram descobertas. Desde então aí começaram todos os estudos e né, o pessoal de arqueologia e geologia começaram a estudar e aí sim que foi saber mais. Então, assim, até hoje não tem tanta informação, mas dá para ter uma boa noção do que são as catacumbas e da história das catacumbas. Com certeza. A gente vai ver isso quando a gente entrar bem nas catacumbas, mas uma coisa muito engraçada é que elas estavam submersas. Eu não sei se passava um rio ou se só foi, né, subindo por lençóis, não sei. Mas ela estava completamente submersa. Então aí teve um trabalho muito bom da Unesco de retirar toda a água, fazer, né, a reconstrução de muita coisa, a recuperação de muito material, para que então a gente possa, né, ter acesso hoje às catacumbas e elas possam ser estudadas. Mas, se eu não me engano, ela tem 3 níveis, né? Num primeiro momento, quando o coitado do burrinho caiu, foi achado só o primeiro nível. Posteriormente, eles então encontraram o segundo e aí o terceiro. Muito legal mesmo. Acredita-se que as catacumbas, primeiro ela foi construída para uma família, mas com o passar do tempo, toda a população começou a vir enterrar né, os seus familiares aqui, porque é possível ver várias não sepulturas, né, mas os buraquinhos que eu esqueci o nome de onde as pessoas são enterradas, e a gente vai ver lá para baixo também que tem assim desenhos e vestígios tanto dos egípcios como os dos gregos, como os dos romanos. Dizem que é tudo misturado, assim, você vê um pouquinho de tudo. Então vamos lá entrar. E aqui no Egito, gente, tem um negócio muito curioso, que é o seguinte: a explicação dos lugares vai ter controvérsia, tá? Porque depende muito do seu viés religioso, depende muito de muita coisa, tá? Por quê? Algumas pessoas árabes acreditam em uma determinada coisa, cristãos em outra, historiadores em outra. E assim, a gente vai ver, você pesquisa no Google, por exemplo, você vai ver 5, 6, 7 versões de um mesmo lugar, né? Então, é muito difícil. Claro, com a tecnologia, cada vez eles estão chegando mais próximo, pelo menos a gente acha, né? Do que realmente foi. Mas para vocês terem uma ideia, em um templo que a gente foi em Malta, tinha um buraco relativamente importante para o lugar, que na placa dizia: ou isso daqui foi um local de sacrifício ou um lixão. Sem mentira, era exatamente isso que estava escrito na placa. Né? Então, assim,
Eu acho legal a gente saber todas as versões. Você acredita na que você gosta mais, mas é interessante a gente saber tudo, né? Como aqui mesmo. Tem algumas informações que isso daqui foi construído depois da tomada de Alexandre o Grande. Tem lugares que dizem que não. É bastante complicado. Interessante saber tudo e você acredita aí no que você quiser. É muito antigo, né? Tipo, e foi descoberto assim anos depois. Muitas das coisas aqui do Egito foram descobertas anos e anos, séculos depois. Então realmente é difícil, acredito eu, que até mesmo para os historiadores, para os arqueólogos, terem uma exatidão da coisa. Então, assim, você escolhe o que você acha mais legal. Olha só, aqui a gente tem 2 esfinges decapitadas. Nossa, ali dentro tem coisas. Olha que animal. Isso daqui é a tumba de Kon-eu-Shokafa. Isso daqui foi descoberto em 52 e tava lá dentro. Só que tava destruído, né? Então o que eles fizeram? Trouxeram o que dava e reconstruíram a tumba aqui fora. E lá dentro também tem pinturas, né? Tem pinturas e, segundo os estudos, as pinturas datam mais ou menos... Cadê? Eu tinha visto aqui. Do 2º século depois de Cristo. Então, como a gente estava falando, né? Que tem várias versões. Tem gente que fala que isso daqui é do século II antes de Cristo. Tem gente que fala que isso é depois de Cristo. Então, assim... Não sei, eu acho que eu acreditaria mais antes de Cristo. E o nome dessa tumba aqui é Tigrani. Gente, é muito legal. Olha isso aqui. Olha essas pinturas. Que coisa mais linda. É sério, a sensação de estar aqui parece que são espelhos. Eu sinto como se aqui fossem espelhos. Como tipo um vitral, né? Um vitral, alguma coisa assim. E aqui com certeza está representando tipo o velório deles, né? Porque você vê que a pessoa está enrolada. Exato. Oh, isso daqui é surreal, sério. Olha, eu sei que as catacumbas de Paris, elas também são emblemáticas, né? Tem todo aqueles mais de 3 milhões, 4, 5, não lembro, milhões de esqueletos. Foi da peste negra, né? Que aí Sim. O pessoal foi jogando lá pra... Mas, olha, tá aqui, é outra coisa. É outra coisa. Não sei, simplesmente não dá pra explicar. Simplesmente a precisão dos desenhos. E a gente está falando aí de 300 a.C., 300 depois de Cristo, não importa. Mas mesmo assim, eu em 2025 não consigo desenhar esse bicho. Gente... É assim, simplesmente incrível. É sensacional, é muito sensacional. E aqui, ó, que ficava, ó, aqueles caixões que a gente viu lá fora, sarcófagos. E olha só, muito provavelmente aqui era para caber mais, ó. Tá vendo? Então, muito provavelmente aqui devia ser uma pessoa principal e depois colocavam aqui, aqui. Essa construção, ela não está 100% original, como a gente disse, ela foi reconstruída, né? Tava tudo debaixo d'água, mas mesmo assim eles conseguiram salvar muita coisa. Ó, aqui a gente tem todo um mapa das catacumbas. Então, vamos descer, vamos para a parte mais legal.
Por sinal, deve ter sido aqui que o burrinho caiu. Eu ia perguntar, será que foi aqui que o burrinho caiu? Tadinho do burrinho, mas graças ao burrinho isso foi descoberto. Olha a altura disso. 25 metros. 25 metros. Olha só, em toda a extensão aqui das catacumbas, a gente vê essas janelinhas aqui, ó. E muito provavelmente para dar o respiro, né? Para você poder descer nos níveis inferiores e ter ar. Então, aqui o poço de 25 metros. E olha quantas janelinhas, olha só. A gente passou agora por um guia que tá com um outro casal e eu escutei ele falando que aquela primeira tumba que a gente viu foi descoberta meio que nesse poço. Foi o que eu escutei o guia falando. Estamos então no primeiro nível. O chão aqui ele é original. É pedra com areia. E, gente, isso é gigante. É só o primeiro nível. Olha só que legal. Cada uma dessas aberturas, elas continham um templinho próprio, né? Não sei se... Uma tumba própria, vamos dizer assim. É uma tumba própria, é. Isso daqui, gente, é literalmente um cemitério. A gente tá num cemitério de mais de 2000 anos. Olha só, em alguns lugares completamente escuros, vamos? Caraca, talvez a qualidade do vídeo fique ruim, gente. Sim. Meu Deus, é muito escuro. Será que tem morcego? Provavelmente. Caraca, Liz, eu vou tentar iluminar. Olha, só que legal. Aqui tá completamente escuro porque não tinha luz, não tinha. Talvez eles deviam iluminar aqui com velas, enfim. Mas, olha só. A gente, como é moderno, tá usando a lanterna do iPhone. Gente. Oh, tem mais coisa lá pra dentro. Sim, sim. Será que pode? Bom, se não tava fechado... Ah, na verdade tem luz, só que ele tá desligado. Ah, é, ali tem um... Olha só. E aqui cabia gente pra caramba. Caramba, olha. Todos esses buracos, gente, que vocês veem nas paredes, era local para enterrar as pessoas. Sim, e olha como isso daqui é fundo. Aponta pra lá, Luz. Olha aqui cabe 2, 3, daqui 4 talvez. Olha só, mais um sem luz. Meu, e sem luz, sei lá, torna isso aqui ainda mais legal. Olha, aqui um lugar que cabiam com certeza 2. Nossa, isso daqui é justinho, justinho, justinho. Assim, quem tem claustrofobia eu não recomendo. Mas, meu Deus. Olha só. Olha a quantidade. Bora. Não sei se saiu no vídeo. O Matias estava entrando ali naquela parte escurinha pra vocês e de repente ele só começa a falar pra mim: volta, sai, uma barata. Meu Deus, eu não entro mais em lugar escuro. Deixa pra lá. Definitivamente vale muito o passeio e a gente mal começou a ver. Olha aqui, que animal. E olha só, aqui é um dos lugares mais icônicos aqui das catacumbas, por quê? Eles mostram um pouco da época grega.
da época romana, egípcia. A gente tem um pouco de tudo aqui. É muito legal. Assim, eu não tenho palavras, gente. Acho que é o vídeo que eu, assim, não sei o que falar, porque é muito legal. É muita história, né? É tudo que a gente aprendeu na escola, e aí você vê todos os impérios, o egípcio, o romano, o grego, tudo junto e misturado. É sensacional. Olha aqui. Olha só, estátuas praticamente intactas. Ainda bem que eu tenho 2 teras no iCloud, porque a quantidade de foto e vídeo. Olha aqui, nossa, aqui dentro essas pinturas, igual a gente vê nos livros. Olha só, tô entendendo. Essa tumba, ela é parecida com aquela que a gente viu lá em cima. Então, essa daqui tá preservada aqui embaixo e aquela que foi retirada e remontada. Olha só. Muito legal. Ela tá seguindo exatamente o mesmo estilo, não é? É isso mesmo. E olha, a gente queria gastar mais tempo lá. Muito, 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 muito. Mas como a gente tem muita coisa ainda para mostrar para vocês, a gente não vai se aprofundar mais. Mas assim, reserva pelo menos 2 horas para esse passeio. Pelo menos, tá? 2 horas para esse passeio. Porque eu acho que em 2 horas você ainda não consegue ver, se bobear, nem metade. É, você vai se perdendo lá dentro. E se a gente fosse colocar tudo que a gente filmou e caminhou lá por dentro, ia ser um vídeo assim gigante. E nossos vídeos já não são pequenos. Sim, isso é uma coisa. Se você tem fobia de barata como eu só vi uma no lugar mais escuro ali que a gente estava filmando. Na parte onde todo mundo passa, onde todo mundo trafega ali, nada, tranquilo, tá? E claustrofóbicos, tem lugares que são apertados. Então, grande parte é iluminada, a maior parte eu diria é iluminada. É alta, mas tem lugar que afunila bem, e então vai com cuidado. E saindo então das catacumbas, a gente veio, é bem pertinho por sinal, a gente estava de carro, mas eu não sei dizer assim mais precisamente, mas eu acho que menos de 1 quilômetro a gente já está aqui na coluna de Pompeu. Vamos lá, a gente já vai contar tudo isso para vocês. Mas antes, olha só a nossa volta. Olha só que legal. Tudo construído em volta desse lugar que a gente já vai mostrar. Que por sinal é aqui. A entrada aqui para o Pilar também foi 200 dinheiros por pessoa, mesmo preço do outro. Maravilha. E olha só, gente. Aqui a gente tem também um sítio arqueológico imenso, olha só. Vamos começar aqui por baixo, até porque lá em cima é a parte mais importante. E aqui a gente tá de novo em um lugar cheio de controvérsias. Por quê? Tem lugar que diz que esse pilar ele foi construído em uma data, em outra, para uma pessoa, para outra. Então tudo depende. Chama coluna de Pompeu, né? Mas dizem que na verdade a coluna não foi construída para Pompeu. A gente tá lendo para tentar entender, mas cada lugar tem uma história. Vamos lá, gente. Eu tô com uma colinha aqui para tentar explicar porque é muita coisa, é muita história. Alguns acreditam que chama coluna de Pompeu porque aqui foi enterrado Pompeu e ele foi assassinado em 48 antes de Cristo pelo irmão e esposo também da Cleópatra, o Ptolomeu XIII. 13º, talvez? 13º. E ele apresentou a cabeça de Pompeu a César como um grande triunfo ali no alto do pilar. Pois é, tem gente que diz que isso é verdade, não há registros, então é tudo mais voltado a crenças, né? Sim. Bom, olha só, tudo isso daqui é o que foi recuperado aqui nesse sítio arqueológico.
colunas. O que deveria ser estátuas. Olha só, aqui dá nitidamente para ver uma mulher sentada ou numa cadeira ou numa espécie de trono. Na verdade aqui é uma estátua sem cabeça do rei Ramsés II. Eu achava que era uma mulher, até porque é o dorso de uma mulher isso daqui. Olha a quantidade de colunas, pedaços, ruínas. E esfinges, né, também. Sim, sim. A gente já disse lá atrás que não tem só aquela esfinge do Cairo, das pirâmides. Tem muito mais esfinge por aí. Tem, nossa, o que mais tem também espalhado pelo Egito é a esfinge. A grandiosidade, assim, lógico que essas esfinges ainda são muito pequenas, perto das esfinges que a gente vai ver no Cairo. Mas acho que todo o ambiente, assim, né, é muito envolvente, é muito doido. E essa coluna, ela é muito importante porque é a única que permaneceu de pé durante todo esse tempo. A gente vê ruínas, mas essa é simbólica, né, por ter sido a única que permaneceu. E aí entra aquela questão: o que exatamente era aqui? O que tinha nesse lugar? Uma das possibilidades é que aqui era uma espécie de um braço da biblioteca. A gente ainda vai para a biblioteca, a gente vai explicar tudo dela. A biblioteca, ela não era só uma biblioteca, ela era praticamente uma faculdade, e há quem diga que ela foi a primeira faculdade do mundo que traz o modelo que nós temos hoje, de prática e estudos. Então a gente vai deixar isso para falar lá. Mas uma das possibilidades é que ela, então, ou melhor, essa parte toda, esse sítio arqueológico todinho, era um braço da biblioteca. Uma outra história que dizem que uma possibilidade da história da coluna é que ela pode ter sido a única, na verdade, das 400 colunas da antiga Biblioteca de Alexandre o Grande que sobreviveu e permaneceu em pé. Então essa é a segunda possibilidade da coluna. A gente já falou no vídeo passado, bem rapidinho, né, que Alexandria pode ter alguma ligação com Alexandre o Grande, e tem sim. Isso vai ficar um pouco mais para frente, mas é muito legal a gente ter passado pela Macedônia do Norte, pela Grécia, agora aqui, e ter visto todo o caminho que esse cara fez, o quanto ele foi importante, né, para a história, o quanto ele era forte. É surreal, é sensacional, mas isso é história mais para frente. Então, a terceira hipótese da história aqui da coluna é que ela foi erguida em honra do imperador Diocleciano para celebrar a grande vitória dele em 296 contra o general Aquileu. Então, nós temos essas três versões. Tem mais uma aí que a gente já vai explicar também, mas essas são as três principais, assim, que mais se falam. Olha só, tem várias formas de chegar até aqui em cima. A gente veio ali por baixo, fazendo todo esse caminho aqui. E tem também diretamente por ali, onde a gente vai mostrar que já é um caminho um pouco mais de pedra, talvez um pouco mais fiel ao que era até a subida do templo aqui. Olha aquela placa. Olha só que legal. De piscina. Então, muito provavelmente, aqui era uma piscina. Que legal, né? Legal, os egípcios já sabiam se divertir nos dias quentes de verão. Ah, sim, com certeza. Era um povo que amava água. Era um povo que gostava muito de se juntar com amigos, amantes. Era um povo muito liberal.
E piscina, água, sempre fez muito parte da cultura deles. O pilar, ele tem aproximadamente 27 metros. E a última versãozinha que eu tinha comentado é que tudo isso daqui faz parte das ruínas de Serapeu, que era um grande templo dedicado ao deus Serapis. Então são 4 possibilidades aí, né? 4 possibilidades. Pelo que eu tava vendo, tipo, as mais famosas, assim, que as pessoas mais gostam de falar e acreditar, é o do assassinato e da biblioteca, mas para os historiadores o que faz mais sentido é das ruínas do templo de Serapeus. Não sei, eu gosto mais de imaginar que isso daqui era um campus da biblioteca. Olha que legal, um respiro. Olha só a profundidade desse buraco aqui. E aqui talvez fique a imagem mais bonita desse pilar. Olha só. Com 2 esfinges protegendo. E ele lá no fundo. E para finalizar então a história aqui do Pilar de Pompeu, com essa vista maravilhosa, ele foi destruído em 391 d.C., quando o cristianismo virou a religião principal do Império Romano. Vamos lá. Aqui é bem histórico. Precisa vir, não tem jeito. Acho um pouco caro comparado com as catacumbas, é praticamente o mesmo valor. E lá nas catacumbas foi sensacional, assim. Aqui, sabemos o valor histórico, precisa vir. O passeio, acho que meia hora, no máximo. Sim. Até porque não tem muita explicação. Então, você tem que buscar a sua explicação primeiro para, né, não ficar perdido. A área visitável é muito pequena. Tem lojinha de souvenir aqui atrás. Se você vier para filmar, toma cuidado, porque a gente foi abordado por alguém daqui de dentro, perguntando por que a gente estava filmando, para onde eram as filmagens. Então a gente colocou que é só para filmagem pessoal e tudo bem, não quiseram saber nada, liberaram. Mas então fica esperto com isso. E o curioso é que o próprio segurança, ou segurança em si, ele ainda chegou pra gente e falou, vira pra lá, filma virada pra lá pra pegar a vista. O segurança não se importou, mas depois 2 mulheres abordaram a gente pra perguntar de onde a gente era, por que a gente estava filmando e quais seriam os fins dessa filmagem. Sim, e tem mais um ponto. Aqui tem muita polícia, o que é muito bom. Mas não aponte a câmera para a polícia, eles não gostam e eles podem te repreender por isso. Então evita, baixa a câmera quando estiver passando por eles, porque senão você pode ter problema. Ninguém quer ser preso aqui no Egito, né? Não. Chegamos agora no anfiteatro aqui de Alexandria. A entrada também foi 200 pounds egípcios. Então me parece ser meio padronizado, né? Sim, mas eu tenho certeza que as pirâmides não vai ser esse preço. Com certeza não. E até agora todos os lugares a gente conseguiu pagar com cartão. Inclusive, eu acho que na entrada aqui a mulher falou que era só no cartão, né? Parecia que aqui era só no cartão. Então vamos conhecer o anfiteatro e aí a gente vai explicando mais sobre ele. Um abelhão. Olha só que legal, gente. Esse daqui é o primeiro e único anfiteatro romano encontrado no Egito. Doido, né? E é bem bonitinho. Quer dizer, bonitinho não. É muito legal. É mais legal que o de Ohrid. Coitado do anfiteatro de Ohrid. Que fofinha. Olha que fofinha essa esfinge. Essa mini esfingezinha. Que bonitinha. Esfinge de Kinder Ovo. Olha só, aqui fora. Tudo que foi encontrado. Vamos começar então pelo Teatro Romano, que apesar de ser chamado de anfiteatro, ele não é um anfiteatro, ele é na verdade um odeon. E o porquê que ele não é um anfiteatro? Porque aqui não tinham batalhas, né? Aquelas famosas batalhas de gladiadores. Ele era usado como palco para apresentações musicais, encontros públicos, apresentações. Então, só por isso ele não é um anfiteatro. Ele é um odeon, mas ele é conhecido como o anfiteatro romano. Sim, dá pra ver, ó, que é bem diferente mesmo. Aqui já dá aquela ideia de público e palco. Diferente
dos outros anfiteatros, que já são, né, mais parecidos com arenas e tudo mais. E bem preservado aqui, olha só. E a gente tava vendo no mapinha ali na frente. Achei curioso, porque, tipo, tá bom, era um local de apresentações, uns espetáculos, não sei o quê. Mas tem um mapinha, a gente vai sair andando aqui pra explorar, como se aqui também fosse uma vila, né? E tem parte de banhos e parte onde tinham casas, então, não sei. Olha os detalhes, ó. Ali na base da coluna. Inscrições aqui. Mas olha que essa daqui parece a Cruz de Malta, não parece? Parece. Parece sim a Cruz de Malta. Curioso. Bom, é da época romana, né? Da conquista romana aqui do Egito. Então, cristianismo. Pode ser que tenha alguma ligação de fato. Também dizem que aqui data de 4 a 7 depois de Cristo. Um gatinho assustou as meninas ali. Gente, assim, sabe o que eu acho que na verdade era esse lugar? Esse lugar era uma espécie de uma vila, onde que tinha o anfiteatro, tinham salas de aula, tinha uma espécie de um condomíniozinho pra gente rica. Isso daqui era uma vila. Só pode, porque a gente tá lendo aqui, e aqui fala que a gente tá na parte que chama auditoria. E a auditoria era um grupo de 22 salas de aula, que vai entre o século V e VII. Então, assim, era uma vila, porque ali a gente tem o teatro, onde tinha o Odeon, onde tinham as apresentações. Aqui a gente está nas salas de aula. Sei lá. E aqui diz 22 salas de aula, né? 22, Que é aqui. Olha só. Aqui eram salas de aula. Que louco isso. Aí diz que as salas de aulas que conseguiram ser escavadas até agora são todas de diferentes tamanhos, mas todas têm um layout muito similar. A grande maioria é retangular e bancos de pedra no seu interior, e que cabia mais ou menos de 20 a 30 estudantes. Caramba, que legal. E tudo isso daqui foi ajudado pelo governo da Polônia, tá? Aqui, ó, Universidade de Varsóvia. Legal, né? Aqui já tá lembrando um pouco Byblos, no Líbano, que também tinham as construções romanas. Tá, sim. E aqui, pela placa, então, a gente tá chegando na área dos banhos. Aqui, ó, salas de aula. Realmente, ó, todas elas seguem um mesmo padrão de tamanho. Ó, e galerias aqui embaixo. É muita história, né? É muita história. E a gente até se confunde, porque, primeiro, é o que eu disse, tem muita informação desencontrada. E, por sinal, assim, não somos historiadores, não somos professores de história. A gente está mostrando para vocês tudo o que a gente conseguiu achar. Pode ser que a gente tenha falado alguma coisa errada, pode ser que a gente tenha falado alguma besteira. Desculpa por antecedência. Se a gente falou, deixa aqui nos comentários, tá? Pra gente saber. Mas assim, a intenção aqui não é te ensinar. A intenção é te mostrar o que você vai ver vindo pra cá. E claro, e junto ganhar um pouquinho de conhecimento. Mas desculpa se a gente falar alguma besteira, mas é o que a Bruna disse, é muita história, é muita coisa. E são muitas versões de um mesmo lugar, né? Você busca uma fonte oficial que te leva a outra, então é complicado.
Mas é isso, desculpa se a gente falar alguma besteira. Olha só, e essa daqui eram as partes de banho. Se você é muito alto, vai bater a cabeça aqui. Mas olha que legal. E aí, será que o negócio que diz que a água era esquentada embaixo, será que era? Pode ser, pode ser. Mas aqui então, que era a parte do banho. Aqui é a primeira parte das casas. Aqui já é uma parte mais povão. Como eles chamam aqui, um habitation quarter. Então, CDHU. A CDHU. Olha só. Vamos imaginar que isso daqui é o espaço de uma casa. Sala com cozinha tudo junto e o quartinho ali. E essa casa aqui tinha até um segundo andar. Tem o terracinho. Tem um terracinho. E aqui é a burguesia. Enquanto o povão ficava ali embaixo, aqui eles chamavam de Villa of Birds. Vila dos Pássaros, né? E como o Matias estava falando, era parte da burguesia. E eles mesmos explicam que assim era uma ótima representação de como os ricos daquela época moravam. Ah, olha só, eles ficavam mais no alto. Será? Vozes da minha cabeça, como diz o Matias, porque a parte dos banhos também é feita só com esses tijolos vermelhos, igual a casa dos ricos. Será que só os ricos podiam usar a parte dos banhos e era diferenciado pela cor do tijolo? Eu diria que sim. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte é então a Villa of Birds. Bom, agora vamos ir para outro lugar. Se aqui vale a pena, vale muito a pena. Se você quiser fazer um passeio assim, tranquilo, completo, eu diria que vai bem mais de 1 hora. 1 hora e meia, assim. Contando com as paradas para foto? Então, e tem mais um detalhe. Aqui a gente está relativamente perto também da coluna de Pompeu. E para vir para cá, passa por um mercadão de rua, uma feira. Se der, a gente vai colocar isso no próximo vídeo. Eu não sei o quão longe a gente está de casa, não faço ideia ainda. Mas se eu tivesse a pé, ou tivesse pegado um Uber, por exemplo, só até as catacumbas, eu teria ido para a coluna de Pompeu a pé e depois teria vindo aqui para o anfiteatro a pé também. A gente realmente passou com o carro literalmente no meio de um mercadão de rua. Os caras tinham que até tirar as barraquinhas assim pra gente conseguir passar. Se isso não for pro vídeo e você não nos segue no Instagram e no TikTok, você perdeu, porque isso foi pros stories, tá? Então segue a gente lá. E vocês devem estar vendo a gente o tempo todo assim, ó. Olha pra cá, olha pra cá. Tem muito bicho. Mas é natural, afinal, primavera. Tá um dia relativamente quentinho, gostoso. Mas então é por isso, tá? Se verem a gente tipo olhando assim, o tempo todo, a gente tá só monitorando os bichos. E essa daqui é a Biblioteca de Alexandria. Essa é a nova Biblioteca de Alexandria, né? Em homenagem à antiga Biblioteca de Alexandria. E aqui a gente tem então o monumento desse cara aqui, que é nada mais, nada menos que Alexandre o Grande, o fundador da biblioteca e da cidade onde a gente está. Então, antes da gente falar da biblioteca, vamos falar um pouquinho do Alexandre. Se você já acompanha a gente tem alguns vídeos que a gente filmou lá na Macedônia do Norte, que pra mim, de todos os países que a gente visitou, o país mais legal dos Balcãs. Muito louco, muito bonito. Skopje é uma loucura, assim. Acabou esse daqui? Corre lá assistir.
os vídeos da Macedônia do Norte que você não vai se arrepender. Você vai se surpreender, é muito legal. Vai, com toda certeza. Mas agora, vamos falar um pouquinho do Alexandre. Quem que é esse cara? Alexandre o Grande, ele é filho de um rei que dominava ali a região da Macedônia, que hoje é Grécia, e ele era muito subestimado pelo pai dele, muito subestimado. Não se sabe se é verdade ou não, mas o pai até tentou matar ele em uma determinada situação. Em uma outra situação, o pai deixou que ele fosse humilhado no meio de toda a realeza. E o que o Alexandre ele fez? Ele saiu, ele ficou um tempo treinando, e quando ele voltou, o seu pai foi assassinado. Não se sabe ao certo quem mandou matar o pai. Pode ter sido a madrasta, pode ter sido até mesmo uma ação do próprio Alexandre, mas o fato é que ele assumiu o trono, e no que ele assumiu o trono, ele já tinha muito sangue no olho, assim. Ele já era uma pessoa que queria fazer a expansão do seu império e tudo mais, e muito provavelmente, também com o apoio da sua madrasta, ele decidiu que ele ia expandir todo o seu terreno, ele ia expandir todo o seu povo por todo o continente europeu, e não só. Ele veio aqui para a África também. Se vocês verem no mapa, o Egito está muito próximo ali da Grécia, e ele veio para cá. O Egito naquele tempo estava tomado pelos persas, e os persas tinham o maior exército do mundo naquela época. E mesmo assim, Alexandre e o seu exército extremamente feroz, eles conseguiram dominar essa parte e depois, posteriormente, mais partes do Egito. E aqui, ele então passou a chamar de Alexandria. Obviamente, para presentear ele próprio. E claramente que num primeiro momento, aqui em Alexandria, tinha uma cara totalmente grega, só que infelizmente, boa parte disso tá ali, ó, dentro do mar. Isso é para quem não acredita aí nas ações da mudança climática, né? Toda essa coisa que vem acontecer, todo mundo fala, que não vai acontecer. Não vai acontecer, dos desastres que podem acontecer. O mar tá aí, tá subindo, e boa parte de Alexandria tá lá embaixo do mar. Ali, daquele lado, a gente vai depois, mas lá é talvez a parte que eu mais quero ir aqui em Alexandria. Eu não vou falar agora, eu vou falar depois, mas depois daquilo é este lugar aqui. Eu não sei se vocês assistem ou acompanham o Mundo Sem Fim, recomendo muito, um canal maravilhoso. E o Renan, ele disse quando ele veio para cá que a Biblioteca de Alexandria é o primeiro Google do mundo. Eu diria mais, é inestimável o valor que esse lugar tinha. E por que tinha? Porque obviamente ele não existe mais. Muito mais do que uma simples biblioteca. Vocês conseguem imaginar que isso daqui foi criado em 300 a.C., tá? E como que o ser humano antigo, ele passava o seu conhecimento? Era através da escrita. A gente vê os egípcios com muito desenho, tudo mais. Depois veio caligrafia, papiros e por aí vai. Vocês conseguem imaginar a quantidade de documento que esse lugar tinha? A quantidade de coisa que se perdeu? Porque assim, essa daqui foi a maior biblioteca do mundo. Alexandre, quando ele criou essa biblioteca aqui, ele começou, não ele obviamente, né, mas aqui haviam mais de 100 funcionários. E eles começaram a guardar todo o material que eles recebiam, a partir de navegantes, a partir de andarilhos, história de muita gente. A gente está falando de papiros, de repente, de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, sabe? Assim,
eles faziam muita cópia aqui também. Por exemplo, alguém chegava aqui, um andarilho, e tinha uma determinada história do que aconteceu ali no sul da África. Eles faziam uma cópia desse material, guardavam aqui, quando eles não conseguiam, obviamente, guardar o material original, por conquistas ou por doações, não importa. E então eles tinham o registro de muita coisa, o registro da história, né? Quantos e quantos e quantos séculos de história esse lugar aqui chegou a ter. Há estudos e dados, né, que tinham mais de 700 mil pergaminhos nessa biblioteca. E como o Matias falou, eles preservavam aqui uma cópia quando não era possível o original, porque a ideia de Alexandre o Grande era manter todos os originais aqui. E aí então fazia uma cópia e a cópia podia ir embora. Alexandre o Grande queria transformar Alexandria num centro cultural, um centro de conhecimento e estudos, e ele conseguiu, né? Infelizmente ele viveu muito pouco, a conclusão da biblioteca não foi feita por ele, né? Foi por Ptolomeu. Mas ele conseguiu. E mais uma coisa, Alexandre o Grande, ele virou até faraó aqui no Egito por pouco tempo, mas ele virou até um faraó por aqui. E vocês lembram que quando a gente estava lá no Pilar de Pompeu, eu disse que a Biblioteca de Alexandria era praticamente uma faculdade também? Então, aqui não era só uma biblioteca, só um lugar onde se guardavam pergaminhos e onde só, né? Horrível falar isso. Mas um lugar, né, só de papéis de história. Não. Aqui também tinham laboratórios, zoológicos, campos de estudos, jardins, enfim. E aqui era um lugar onde se transmitia conhecimento, além de manter o conhecimento. O motivo da destruição da Biblioteca de Alexandria ainda é um mistério e vai continuar sendo, né? Não tem como saber. Mas acredita-se que foi por questões religiosas, ou os cristãos que chegaram aqui lá pelo século VII simplesmente acabaram com tudo. Há quem diga que foram os muçulmanos quando tomaram conta de tudo. Há quem diga também que foram os romanos quando Júlio César negou, né, tomar Roma por causa da Cleópatra e tudo mais, que a gente vai contar depois. Logo depois que Roma decidiu simplesmente largar tudo e tomar conta, eles acabaram destruindo. Então não se sabe exatamente quem foi que destruiu a biblioteca. Só se sabe que ela foi destruída. É uma pena. E estamos chegando no nosso último destino de hoje. Que acho que era o lugar que o Matias mais estava ansioso para vir conhecer. Tá doido falando daqui. Com certeza, com certeza. Mas para mim, o valor de verdade é o que estava aonde essa citadela está agora. Que é finalmente o farol de Alexandria, a nossa primeira maravilha do mundo antigo, que para mim é a primeira maravilha do mundo. Eu acho que o que veio depois é depois. Porque agora tem maravilha do mundo moderno, maravilha do mundo contemporâneo, maravilha do mundo natural. Enfim, para mim, maravilhas do mundo de verdade são essas. E isso daqui, para mim, tem um valor inestimável, assim. É algo que eu achava num primeiro momento surreal. Eu não acreditava que em qualquer momento eu conseguiria visitar qualquer uma delas. E a gente está aqui. Então é sensacional. Eu não tenho muitas palavras. É incrível. Por mais que ele não esteja mais aqui, por terremotos, vários, um atrás do outro, ele foi todo abaixo. Existem alguns pedaços dele ainda. Thank you. Oh, thank you very much. Esse foi insistente. Enfim, como eu dizia, em função de vários terremotos,
Ele foi abaixo, ele tá abaixo. Ainda existem algumas ruínas, ainda existem algumas ruínas embaixo, aqui no mar. Mas é incrível, é simplesmente incrível, assim. Sensacional. Hey, my friend. Olha que legal a Citadela. E era exatamente nesse espaço aqui que a gente então tinha o Farol de Alexandria. A nossa primeira maravilha do mundo. Inclusive dizem que a Citadela foi construída com algumas pedras, alguns destroços do farol, né? Uhum, sim, sim. Gente, é muito bonito. O Egito tá sendo assim... Eu já falei, tá sendo um lugar sem palavras. Acho que são os vídeos que eu não sei nem o que dizer, não sei expressar. E olha só a bandeira. Você que gosta de bandeira? Não, maravilhoso. A entrada também, 200 pounds egípcios por pessoa. Pode pagar no cartão. Também tem que passar a bolsa por um raio-x e você passa num detector de metal, que o Matias passou no detector de metal, apitou e eles simplesmente falaram, welcome. Então, assim, tudo bem. Ok, não tem problema. Mas, então, realmente parece que é tudo meio tabelado, sempre 200 pounds egípcios para entrar nos locais. Bom, assim, a Citadela é muito legal. Você se perde pelo meio dos quartos. Falta informação, mas o que tem é bom. Não tem muito, mas o que tem é bom. Dá pra ter uma boa ideia do que tava lá. Algumas têm imagem. E, como eu já disse, se tá vindo filmar, cuidado, porque tem segurança em todos os andares, passeando, vendo o que você tá fazendo. E minha opinião... Assim, é barato. 200 dinheiros é barato, tá aqui, eu acho que tem que fazer. Mas tô vindo pro Egito só para entrar na Citadela, eu acho que já não vale muito a pena. É legal, bacana, mas não vale muito a pena. Eu preferiria que não tivesse nada no lugar da onde era o farol. Ou, sei lá, que tivessem feito um memorial, tivessem feito sei lá, qualquer coisa assim. Acho que ficou meio sem sentido. Mas, de qualquer forma, vale muito a pena. E se você quiser, você gasta aqui de meia hora a 2 horas, dependendo do que, né, você vai fazer. Já eu, particularmente, achei muito legal. Acho que vale muito a pena, sim. Eu achei muito bonito. Achei o valor também bem pago. E realmente é um passeio que também pode levar tempo. A gente se perdeu lá dentro, no terceiro andar, a gente não conseguia nem descer. Então eu acho que vale muito a pena. Mas opiniões diferentes, assim como vocês, né? Tem gente que talvez goste, tem gente que talvez não. Mas a gente tá dando 2 pontos de vista para vocês. Sim, com certeza. De novo, não é que eu não gostei, tá? Não é que eu não gostei. É muito legal, com certeza. O valor histórico que isso tem... Muito menos do que o valor do farol, mas enfim, dá pra gastar bastante tempo aí, se perder, andar por todos os quartos, ver cada janelinha, cada visão. É legal sim, e o preço também é muito bom, não tenho o que falar. Mas, de novo, eu só preferiria que não tivesse nada, que fosse só o espaço do farol, porque descaracterizou, eu acho que... Não sei, meio frustrante. Pra mim, meio frustrante, mas legal. Sem dúvida alguma que é bem legal e vale a pena o passeio. Então, meu amor, como foi o dia? Nossa, foi sensacional. Sem palavras. Foi muito, muito surpreendente, assim. Os lugares que a gente conheceu, eu não tenho nem palavras para descrever. A sensação de estar aqui foi, nossa, demais. E também, né, todo o suporte que a gente teve aí do Shaban durante a nossa viagem fez toda a diferença. E recomendo Alexandria sem dúvida alguma. E você? Eu concordo
plenamente com tudo que você disse. Plenamente, plenamente. Eu sinto pena. Eu sinto pena porque uma cidade tão histórica, uma cidade tão importante, sabe? Muito suja. E isso a gente vai mostrar no próximo vídeo. É complicado e eu não tô falando só de Alexandria, né? Isso é um problema de países que têm uma população muito grande e também tem uma diferença, né, de classes também muito grande. Aqui tem gente com muito dinheiro e tem gente miserável. Então, assim, essa desigualdade, em alguns países, ela aparece, assim, como aparece aqui, né? Com muito lixo, com pessoas muito pobres morando na rua. E, assim, também dá para entender o porquê que os prédios eles são mal cuidados, as pessoas acabam não tendo talvez dinheiro, a prefeitura, o estado, o país pode não ter dinheiro para fazer uma revitalização. E isso é muito notório aqui, é uma pena. Mas agora, assim, sem palavras mesmo. Sensacional. Eu cheguei, falei um palavrão. Eu cheguei até a me emocionar ali no farol que não existe mais, porque pra mim é incrível estar num lugar daqueles, né? E eu só fico imaginando como que vai ser nas pirâmides, como que vai ser no Cairo. Vai ser difícil segurar, mas olha, sem palavras, assim, maravilhoso. A gente falou, né, do valor das entradas dos lugares, falando em libras egípcias ou pounds, né, pounds egípcios. O valor varia muito da cotação do dia, mas fica entre 50 e 56 pounds egípcios para um euro, aproximadamente 50, 56 pounds egípcios. Ontem, quando a gente chegou, estava 56, hoje já está 52, então fica nessa flutuação. Tem algumas notas para mostrar. Essa é a nota de 100. Aí tem a nota de 10, que eu achei bem bonitinha, ela é meio plastificada, sabe? Olha que legal. Eu achei a de 10 bem bonitinha. E tem a de 5. Também tem notas maiores, a gente já pegou notas de 200 e sei que tem mais, mas a gente não tem. Então, essas daqui são as que a gente tem para mostrar. A gente não continuou a gravar lá no restaurante porque começou uma festa de aniversário. E aí tava uma barulheira, gente cantando parabéns, música de fundo, então não tinha condições. Enfim, esse foi nosso passeio pelos pontos turísticos de Alexandria. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai sair para filmar amanhã mais por dentro de Alexandria, né? Para ver aquele caos do dia a dia, a vida como ela é por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, ativa as notificações, coloca aqui nos comentários pra gente o que você achou desse primeiro vídeo do Egito. É mais ou menos o que você esperava do Egito? Conta pra gente se você já veio pra cá, põe tudo direitinho aqui nos comentários. Segue a gente lá no Instagram, no TikTok e no Kawaii. Compartilha esse vídeo com alguém que adora o Egito ou tem vontade de vir pra cá. E a gente se vê na próxima. Até mais!